todos, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast O Local Mais Global. Este é um projeto promovido pelo Monte, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Arraiolos e de Mora, onde desenvolvemos oficinas temáticas com os alunos sobre o tema de cada episódio. O projeto é cofinanciado pelo Instituto Camões, pela Câmara Municipal de Arraiolos e de Mora, que reconheceram imediatamente a necessidade de desenvolver todas estas temáticas nos territórios rurais. Hoje vamos falar sobre temas essenciais que nos ajudam a pensar sobre como podemos construir um mundo melhor, com respeito, igualdade e melhores condições de vida para todos, os direitos humanos e os objetivos de desenvolvimento sustentável. Neste primeiro episódio, contamos com uma especialista na matéria, a Rita Liotte, diretora executiva da Plataforma Portuguesa das Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento desde 2017. Trabalha nas áreas da cooperação para o desenvolvimento, da economia social e solidária e do voluntariado há cerca de 15 anos. Desde 2004 que se dedica à área do desenvolvimento e da cooperação internacional, tendo colaborado com várias organizações portuguesas nesta área e sido responsável por projetos de cooperação para o desenvolvimento em Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau, país onde trabalhou durante 2 anos na área da dinamização comunitária. Tem também experiência na área do voluntariado, quer a título pessoal desde os 17 anos, quer como profissional, tendo coordenado várias equipas de voluntários nacionais e internacionais e sido gestora de programas da Confederação Portuguesa do Voluntariado entre 2014 e 2017. Uma vasta experiência. Temos também presentes as alunas Ana Mira e Mariana Golão, do nono A, e obrigada a todas por estarem aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada. Especialmente à Rita por se ter deslocado até Arraiolos neste temporal. Ana e Mariana, primeira pergunta para vocês. Ao ouvirem o tema deste episódio, que assuntos acham que podemos desenvolver aqui hoje? Eu vejo sempre os direitos humanos e os ODS sempre foi alguma coisa que me interessou muito. Acho que falar disto com uma especialista e alguém que domina esses temas, acho que é incrível, é uma oportunidade incrível e acho que é muito bom nós percebermos melhor porque não é temas que se falam muito hoje em dia. Exato. Tanto como os direitos humanos, que são muito necessários em questões sociais e ambientais, também acho que seja necessário para nós aprendermos estas questões sobre os direitos humanos e os ODS, porque começamos a aprender mais sobre os dois assuntos e perceber como eles se interligam e em que questões é que se interligam também. Para responder às curiosidades da Ana e da Mariana, e também da turma delas, não é? Como é que começamos por explicar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para que serve, o que é e que exemplos podemos dar aos mais jovens? Antes de mais, agradecer ao Monte por esta oportunidade, este convite à Plataforma Portuguesa das ONGs, em particular a mim. Longe de ser especialista, mas no fundo, o trabalho que eu faço na plataforma tem muito a ver tanto com os direitos humanos como com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, portanto, enquadra-se completamente no trabalho que eu faço e, por isso, muito obrigada por esse convite. Penso que vocês também terão já falado da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é? Que é um instrumento internacional fundamental para garantir, por um lado, a justiça, entre outras coisas, mas a justiça e a igualdade a nível global, não é? Se nós não tivéssemos uma Declaração Universal de Direitos Humanos que estabelece uma série de princípios que são fundamentais para garantir o bem-estar das pessoas, para garantir a igualdade, a liberdade, a dignidade humana, algo que, no fundo, é universal e que determina ou reforça o facto de uma pessoa, apenas por ser humana, ter direitos garantidos, basicamente. Portanto, isso é fundamental e é único. A declaração, como vocês devem saber, não é? Foi aprovada no quadro da Organização das Nações Unidas, não é? Uma organização também fundamental a nível mundial, por ser a organização que reúne todos os países, ou praticamente todos os países do mundo, que foi criada no pós-Segunda Guerra Mundial, portanto um contexto muito difícil,
resultou em grande destruição a nível mundial, com um número muito elevado de cerca de 85 milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial, não é? Com um fenómeno como o Holocausto, em que houve o assassinato de 6 milhões de judeus, entre outras pessoas, e também foi a primeira vez que foram lançadas 2 bombas atómicas, a utilização de armas de destruição maciça, não é? E que resultaram também em milhares, centenas de milhares de mortes. Portanto, é um contexto em que os países do mundo, no fundo, uniram-se no sentido de poderem conjuntamente trabalhar para responder a problemas globais, digamos assim, não é? Isso chama-se multilateralismo, se quisermos, eu estou a simplificar, mas se quisermos falar um bocadinho, porque é muito importante falar de multilateralismo hoje em dia, é muito importante falar da Organização das Nações Unidas e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque, no fundo, é toda uma área que, infelizmente, a nível global, está a ser questionada, está a ser posta em causa, e isso é um prejuízo para toda a humanidade, porque, no fundo, os países juntam-se para proteger a humanidade, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos é isso, não é? Uma forma de proteger os direitos das pessoas, onde quer que elas estejam, seja a condição que tiverem, sejam as pessoas que forem e o seu contexto, não é? Portanto, a sua especificidade. E a Declaração, no fundo, garante, tem 30 artigos, não é? 30 artigos, cada um com um direito humano correspondente, nas mais diversas áreas, essencialmente questões relacionadas com a dignidade humana, portanto, o valor da pessoa em si, independentemente, como eu disse, do seu contexto e das suas características, a questão da liberdade, a liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade de participação cívica e política, que é muito importante e que também é questionado hoje em dia em muitos locais do mundo, e já há algum tempo, não é? A igualdade e não discriminação, que também são direitos fundamentais para garantir que as pessoas, por serem diferentes, não têm menos direitos ou não têm menos possibilidades e oportunidades que outras, entre outros direitos, que muitos dos quais vocês sabem, e também toda a dimensão social e das necessidades básicas das pessoas, que deve ficar garantida, e que os direitos humanos, a Declaração Universal de Direitos Humanos também consagra, digamos assim, nomeadamente direitos como o direito à alimentação, o direito à habitação, o direito à educação, à saúde, tudo direitos que são fundamentais para o bem-estar das pessoas, não é? Hoje em dia, como eu dizia há pouco, o multilateralismo está um pouco a ser colocado em causa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os direitos humanos em algumas geografias são muito postos em causa, há uma tendência crescente para advogar por respostas mais unilaterais, portanto, entre Estados, e não numa concertação entre países, uma concertação em igualdade de circunstâncias, porque as Nações Unidas permitem, a Assembleia Geral permitem que os países todos têm direito a um voto, portanto, aqui é uma situação de democracia, se quiserem pôr assim a questão, e que dá transfere uma certa igualdade na relação. E o multilateralismo é fundamental para nós respondermos, e a existência de uma organização como a ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos é fundamental para garantir que, perante situações que enfrentamos atualmente globais, problemas como as alterações climáticas, as pandemias, o desenvolvimento a nível global, que há uma resposta dos países conjuntamente, uma responsabilidade partilhada, um trabalho em conjunto, e que não há aqui só a defesa de interesses particulares ou interesses de um país em detrimento de outros. E tanto a Declaração como as Nações Unidas são fundamentais para garantir também isso, não é? No fundo. Acrescentar só mais uma ideia que é muito importante para a área de trabalho da plataforma onde eu trabalho, que é a questão do desenvolvimento global. Portanto, no fundo, problemas globais exigem respostas globais, e a questão da cooperação internacional, da resposta ao desenvolvimento, o desenvolvimento sustentável, que também é um tema que vamos falar, não é? O desenvolvimento sustentável são áreas fundamentais de trabalho e de continuação do trabalho dos países em prol, no fundo, se pensarmos assim, será que nós ficamos bem se há outros países que não estão bem? Esta harmonia global deve existir, não é? Para garantir que todos ficamos bem. A segurança de Portugal, a segurança dos portugueses, o bem-estar dos portugueses depende do mundo também estar bem, e é uma questão de solidariedade também internacional. Pronto, portanto, no fundo, a Declaração entra neste contexto do pós-Segunda Guerra, mas com esta importância crescente, e atualmente ainda mais se coloca, não é?
e de união para defendermos os nossos direitos, Exatamente. os nossos e de todos. Exatamente, exatamente. Mariana, creio que tens uma pergunta neste sentido, Sim. não é? Um bocadinho mais aprofundada. Sim. Porquê é que ainda existem guerras se os direitos humanos defendem a paz? Isso há uma expressão que é uma pergunta para 1 milhão. Sim. Porque, infelizmente, nós assistimos, não é, ao aumento dos conflitos, ao aumento de guerras. Muitas vezes questionamos, quer dizer, a guerra em si questiona-se sempre, porque é uma medida violenta perante problemas que podiam provavelmente ser respondidos de outra forma, uma forma diplomática, uma forma multilateral de diálogo entre os países. Infelizmente, nós assistimos a vários conflitos e guerras que surgem muito, por vezes, por situações de interesses particulares, por questões territoriais, não é? Partilha de territórios, por questões económicas. Ainda agora estamos a assistir, não é, a algumas situações a nível global que podem originar conflitos, exatamente porque há um interesse de uma parte relativamente, por exemplo, aos recursos naturais de um determinado contexto ou país, e isso pode gerar um conflito. Nós assistimos também a algo que preocupa muito a plataforma e as organizações, as ONGD, o mundo provavelmente também terá essa preocupação, que tem a ver com um diálogo crescente e uma vontade crescente de contribuir para um certo belicismo. Portanto, no fundo, há muito diálogo, e vocês ouvem muito, não é? Que é necessário um orçamento para a defesa, que é necessário investir-se em armamento, que é necessário... Pronto, isto são tudo respostas de um caminho belicista, um caminho de conflito, de guerra, e que nós sabemos, por aquilo, nós não assistimos, felizmente, nenhuma de nós estava cá quando foi a Segunda Guerra Mundial, não é? Mas, no entanto, sabemos as consequências da guerra, sabemos o que é que isso trouxe à população a nível mundial. E, portanto, nós, penso eu, ninguém quererá um conflito na Europa, ninguém quererá uma terceira guerra mundial. Portanto, os direitos humanos aqui no caso, embora eles existam na Declaração Universal, a Declaração Universal não é vinculativa, isto é, não é um tratado. Pronto, e essa é uma parte assim um bocadinho técnica, mas importante. Não sendo um tratado, a verdade é que os países têm uma obrigação ética e uma obrigação diplomática, mas não têm uma obrigação legal, digamos assim. A Declaração deu origem a outros pactos e tratados, esses sim com força de lei, isto é, que há uma punição no caso do não cumprimento, não é o caso da declaração, infelizmente. Portanto, no fundo, a declaração serve para, no fundo, garantir que há algum controlo de uma entidade como as Nações Unidas, por exemplo, não é? Algum controlo, alguma chamada de atenção para os países se controlarem em termos de medidas ou de ações que possam provocar conflitos, provocar guerra, mas os direitos humanos por si, eles não se concretizam se não houver vontade dos Estados, se não houver vontade dos países, se as próprias pessoas, se nós individualmente também não apelarmos para isso. Este tipo de ação, também com as escolas, a importância que os jovens em particular dão aos direitos humanos é fundamental para garantir que no futuro vocês vão ser os adultos, não é? Então é importante que os adultos no futuro tenham essa capacidade, vocês tenham essa capacidade de chamar a atenção para os direitos humanos, reivindicar a importância, não é? E garantir que, de alguma forma, estes conflitos não aparecem com tanta frequência, que não há essa tendência para se avançar para conflitos, não é? Os direitos humanos precisam de uma ação dos países, uma ação das pessoas para garantir que eles são concretizados. Por si só a declaração não garante, e por isso é que há guerras e por isso é que há conflitos, não é? Porque se fosse fácil e nós conseguíssemos garantir que a declaração era respeitada, não estaríamos em determinadas situações, não é? E por falar em ações e objetivos, como é que entra a Agenda 2030 ao longo desta história toda que explicou e muito bem, acho que compreenderam perfeitamente esta forma e esta abordagem, não é? Que é esta. Como é que explicamos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? No que é que se enquadram e no fundo se vão ligar a seguir? Qual é a sua origem e propósito? Com os direitos humanos também, Sim. não é? Sim, pronto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
basicamente enquadram-se na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, não é? Que é no fundo um roteiro, um guião, digamos assim, aprovado também no quadro da Organização das Nações Unidas em 2015, em setembro de 2015, e é no fundo um roteiro para um mundo melhor, digamos assim, para garantir que o mundo é um local justo, é um local inclusivo, é um local sustentável para todos e todas, e o planeta é também protegido a bem do bem-estar também das pessoas, não é? Pronto. Portanto, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são no fundo 17 objetivos que se enquadram na Agenda 2030. A Agenda 2030 é mais do que os ODS, porque a Agenda 2030, por exemplo, tem princípios, como o princípio de não deixar ninguém para trás. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre este princípio, que tem a ver com a questão das desigualdades, não é? E este princípio é fundamental e transversal a toda a agenda e aos ODS. Tem as estratégias e orientações para os países, e os ODS, propriamente ditos, os objetivos, são parte da agenda. Os objetivos depois têm metas e têm indicadores, isto é, no fundo a agenda tem uma parte que pode ser medida, digamos assim, que se pode fazer uma monitorização, um seguimento da sua implementação para garantir que ela efetivamente é cumprida, não é? Para garantir que os objetivos são cumpridos. E por isso é que há metas, e por isso é que há formas de todos os países têm a obrigação de fazer uma monitorização, têm que recolher dados sobre cada objetivo. Por exemplo, se falarmos no objetivo 1, por exemplo, que é o objetivo relacionado com a erradicação da pobreza, não é? Erradicar a pobreza, há uma série de parâmetros, de indicadores, que cada país tem que verificar se, a nível nacional, são ou não cumpridos aqueles indicadores. E depois a recolha desses dados para todos os ODS é feita a nível nacional. No caso, aqui em Portugal, é o Instituto Nacional de Estatística que faz essa compilação, que faz esse tratamento. Depois há uma fase em que esses dados são colocados, o Instituto Nacional de Estatística todos os anos emite um resumo, um relatório da monitorização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das 162 metas, e depois há, periodicamente, algo que se chama o Relatório Nacional Voluntário. Não sei se vocês falaram sobre isto. O Relatório Nacional Voluntário é o relatório que todos os países têm de apresentar às Nações Unidas, portanto, à Assembleia das Nações Unidas, periodicamente, isto é, quando querem, não há assim uma data específica que tenham que fazer essa apresentação. Portugal, por exemplo, apresentou o Relatório Nacional Voluntário em 2017 e depois em 2023, e basicamente é apresentar a situação do país em termos do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável durante um período. Com base em quê? Com base nas políticas públicas. Portanto, o objetivo é que, quando se faça este seguimento da implementação dos ODS, depois isso dê origem a mudanças, a alterações nas políticas públicas para ajustar melhor a forma como o país está ou não a conseguir concretizar. Por exemplo, no caso, imaginem o ODS 4, que é da educação, não é? Da educação de qualidade, imaginem. Se percebermos, por acaso eu estive a ver para o ano 2024, este ODS teve não é um retrocesso, mas não houve um avanço progressivo, que tem a ver também com exames que são feitos nas escolas para perceber o nível dos alunos para algumas disciplinas. Pronto. O que é que o governo pode fazer para melhorar os parâmetros e o cumprimento do ODS? É, no fundo, define políticas públicas, melhoria dentro das escolas, política educativa, por exemplo, apoio aos alunos que têm mais dificuldades. Portanto, há uma série de medidas que podem ser feitas para melhorar a qualidade da educação, só para dar um exemplo. Pronto. E os ODS basicamente têm também depois uma ligação muito grande com os direitos humanos, né? Os ODS são organizados em 5 dimensões, há 5 princípios dos ODS, que são os 5 P's, que vocês já devem ter falado, os 5 P's, né? Que é pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. São as 5 dimensões interdependentes e que se ligam e que são fundamentais para garantir que, no fundo, toda a agenda é cumprida. Isto é, o ODS 1 não se concretiza por si próprio se os outros ODS não contribuírem. Portanto, no fundo, eles são interligados, é uma agenda integrada e integradora, em que as dimensões de direitos humanos, as dimensões do bem-estar das pessoas
têm todas que, no fundo, melhorar para garantir que há um bem-estar melhor das pessoas, que as suas necessidades básicas são garantidas, o mesmo a nível do ambiente, não é? Há ODS específicos para a área ambiental, para a proteção do planeta, não é? O ODS da ação climática, o ODS de proteger a vida marinha, a vida terrestre, pronto, são ODS importantes por causa da questão do planeta, protegermos também o planeta, porque se não houver planeta não vale a pena estarmos aqui não é, falar de direitos humanos se não há capacidade e não há um contexto no qual a humanidade possa prosperar, não é? Pronto. Exatamente. Acho que a Ana tem uma pergunta. Sim. O que é que acontece quando o ODS não é cumprido e que direitos humanos é que ficam em risco? Eu acho que essa pergunta tem um bocadinho a ver com o que eu estava a dizer mesmo há pouco, não é? Sim. Que é o facto de os ODS se interligarem e destas 5 dimensões, digamos assim, que têm, no fundo, que têm 3 vertentes, que são as vertentes do bem-estar, que é, por um lado, a vertente social, a vertente económica e a vertente ambiental. Se não houver uma interligação entre a implementação dos ODS, se não houver políticas públicas que garantam que, no fundo, nós estamos a tentar cumprir todos os ODS ao mesmo tempo, estamos todos a contribuir para o mesmo, no fundo, isso tem implicações para os direitos humanos. Portanto, há ODS que se calhar nós podemos, no fundo, relacionar mais com um determinado direito humano, não é? Mas a verdade é que, por exemplo, se nós falarmos de um ODS, mesmo um ODS relacionado com o ambiente ou com o clima, não é? Por exemplo, nós agora estamos a viver em Portugal as consequências de uma série de tempestades e de depressões seguidas, não é? Que implicações é que tem o facto de não estarmos a conseguir cumprir o ODS relacionado com a ação climática? Tem as implicações que nós estamos a ver. Em termos de direitos humanos, o que é que implica? Nós temos pessoas, vemos todos os dias, infelizmente, não é? Pessoas que não perderam a sua casa, portanto o direito à habitação fica comprometido, que não conseguem ir à escola, crianças que não podem ir à escola porque as escolas estão encerradas, o direito à educação fica comprometido, pessoas que estão isoladas em aldeias e que não têm, por exemplo, imagina, entrada de bens, então quer dizer que há direitos humanos que podem ficar comprometidos, como o direito à alimentação, não é? Portanto, há aqui uma grande interligação entre os vários ODS e os direitos humanos e na verdade, cada ODS contém em si uma série de direitos humanos que podem não estar a ser garantidos. Estávamos há pouco a falar da questão da guerra, não é? E da paz. Por exemplo, o ODS 16 pode parecer um ODS que está mais lá para o fim, não é? Da agenda, o 16 é quase o último. No entanto, é um ODS muito importante que tem a ver com a promoção da paz. Se não houver paz, que direitos humanos é que vamos conseguir que sejam respeitados? É difícil, não é? A questão do ODS 16 depois também tem uma dimensão que eu não falei tanto há pouco e que é muito importante, que tem a ver com a dimensão da participação. As pessoas poderem participar na sua vida, na vida cívica, na vida política. Vocês aqui, por exemplo, provavelmente participam por vezes em questões locais, não é? Se há uma questão, se é preciso ajudar uma determinada comunidade ou se há um problema. Essa possibilidade que nós temos, felizmente em Portugal, de poder participar na vida das nossas comunidades e na vida política é algo que não acontece em todos os países, não é? Portanto, na verdade, os ODS depois têm várias ligações com os direitos humanos, não é? Tanto a nível local como global. Exatamente, não é? Sem dúvida. Cada um tem uma ação. Vamos agora às perguntas do público. Então, não havendo comentários ainda por parte dos nossos ouvintes, visualizadores, vamos dar a palavra à Ana e à Mariana. Sim, nós tínhamos uma pergunta que foi uma que nós ficámos muito indecisas em fazer estas perguntas que nós já fizemos e esta foi muito difícil de escolher. A pergunta é: o que acontece quando os direitos humanos não são respeitados? Quando os direitos humanos não são respeitados, as pessoas sofrem, não é? O planeta sofre. Portanto, assim, se quisermos simplificar, podemos dizer isso, mas
no fundo, esse sofrimento é um sofrimento de várias dimensões, não é? Quando nós não temos, quando, por exemplo, nós não temos, só para falar de um ODS diferente, por exemplo, ainda não falámos da questão da discriminação, quer dizer, falei um bocadinho há bocado, mas pronto, a questão da igualdade e da não discriminação, por exemplo, não é? É um direito humano fundamental, não é? De nós podermos sentir-nos iguais às outras pessoas, independentemente de sermos diferentes delas ou não. E não sentirmos que somos prejudicados, não é? Portanto, por exemplo, o que é que acontece é que pessoas que estão numa situação de desigualdade, pessoas que estão numa situação de exclusão, muitas das vezes os outros direitos humanos a que elas devem ter acesso e que, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, deviam ser respeitados, muitas vezes não têm, não é? Pessoas, por exemplo, que estão em situação de exclusão ou de discriminação, será que elas conseguem ter acesso a cuidados de saúde? Não é? Pode ser, a consequência pode ser bastante grave, pode ser o não ter assistência na saúde, pode ser o não ter uma habitação, pode ser o não poder participar na vida da sua comunidade. Portanto, aqui as consequências, nós falámos um bocadinho sobre elas ao longo das outras perguntas que vocês colocaram, não é? Que os direitos humanos, no fundo, interferem, e é aí está a grande importância da declaração e deste trabalho que é feito ao nível das Nações Unidas e que é feito já há tantos anos, não é? As Nações Unidas celebram 80 anos, portanto, há tantos anos que este trabalho é feito para proteger as pessoas, para proteger o mundo, para, no fundo, garantir que realmente há questões que não se repetem, há episódios que no passado, e que eu falei, não se repetem, e que os países conseguem funcionar numa lógica de cooperação, numa lógica de solidariedade e, com isso, garantir que a sua população e a população em todo o mundo, portanto, a nível local, global, como tu dizias, tem realmente garantidas as suas condições de vida. No fundo, que não se encontra em situação de pobreza, que não se encontra em situação de não ter a alimentação adequada. E, infelizmente, nós vemos em muitos locais do mundo acontecer isso, não é? Que as pessoas não têm acesso, por exemplo, à alimentação, não tendo acesso à alimentação, depois há uma série de outros direitos humanos que por ligação, também podem não ser garantidos, não é? Porque uma pessoa quando não tem não tem acesso à alimentação, depois provavelmente na escola também não está bem, não é? Portanto, aí como é que tem direito a uma educação de qualidade se também não está bem? Portanto, há aqui uma série de questões relacionadas, não é? Não sei se respondi à tua pergunta. Sim, sim. Então, agora temos aqui mais uma pergunta por parte do Uma público. pergunta do público. Como é que os ODS podem ser aplicados na escola? Boa pergunta. Eu acho que quem está a participar no projeto mais ou menos percebe como é que os ODS podem ser aplicados, mas eu sei que provavelmente as escolas têm em determinadas disciplinas, ao ser explicado o conteúdo relacionado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, depois vocês definem, pelo menos tenho conhecimento de algumas escolas, vocês definem, por exemplo, podem escolher um ODS, por exemplo, um ODS e perante aquele ODS, vamos dar um exemplo, imaginem o ODS relacionado com a proteção da vida marinha, por exemplo, vamos escolher, imaginem vocês escolhiam, era uma escola que era mais próxima do mar, não é? Pronto, mais no litoral. Essa escola tinha como propósito desenvolver ações, imaginem, a turma definia um projeto de proteção de uma determinada praia, por exemplo, imaginem. Então os alunos podiam se juntar e ir fazer limpezas da praia, ir garantir que não há, por exemplo, a parte das dunas, que é protegida, não é? Que as pessoas não têm comportamentos, até podiam fazer, por exemplo, ações de sensibilização junto dos utilizadores da praia, para não deixarem beatas de cigarros na areia, não deixarem voar uma coisa que nós vemos todos e que é assustador, que é as pessoas deixam voar os sacos de plástico quando estão na praia, e o plástico vai para o mar, tudo vai para o oceano, não é? E depois nós vemos que o oceano depois não há capacidade para no fundo,
levar aquele conteúdo de plástico que ele não se deteriora, não é? Portanto, demora muito tempo. Só para dar um exemplo, mas podíamos escolher outra ODS qualquer e definir ações conjuntas da turma, dos alunos, não é? Exatamente. Querem colocar mais alguma pergunta? Se eu pudesse. Claro. Em que aspectos, Espero conseguir. em que aspectos é que os ODS e os direitos humanos são diferentes? Em que é que são diferentes? Bom, na verdade não são diferentes, integram-se. No fundo, os ODS são quase como se vocês pudéssemos colocar assim, a concretização prática, digamos assim, com metas, etc., dos direitos humanos, não é? No fundo complementam-se, até porque estão enquadrados no quadro das Nações Unidas. Portanto, a Agenda 2030, os ODS foram aprovados, como eu disse, também nas Nações Unidas. Portanto, aqui, obviamente que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, embora não tenha aquele caráter vinculativo, como eu vos dizia, aquela força de lei, pronto, a verdade é que serve de base a tudo o que é feito no quadro das Nações Unidas. A Carta das Nações Unidas, o que defende também é sempre os direitos humanos. Portanto, é tudo o que sejam orientações, guias, neste caso um roteiro como a Agenda 2030, é fundamental que tenham como base os direitos humanos. Aqui a grande diferença poderá ser o facto de, no caso da Agenda 2030 e dos ODS, os países deverem devem cumprir, portanto, devem adotar medidas, devem adotar políticas para cumprir aquilo que está previsto nos ODS, uma vez que, como eles têm metas e como têm indicadores, os países são obrigados ao cumprimento e a demonstrar progresso no cumprimento, não é? Mas a verdade é que os ODS têm dentro, como já falámos e já conversámos, são baseados nos direitos humanos, portanto aqui a diferença poderá ser essa. Não vejo assim grande diferença porque os ODS se concretizam, mas os direitos humanos são a base, não é? A base daquilo que serve o que foi determinado a nível dos ODS. Os ODS, curiosamente, eu não disse isso, mas acho que é interessante, provavelmente vai acontecer agora para o próximo, quando os ODS, no fundo, a Agenda 2030 tem vigência até 2030 e já se começa a falar no pós-2030, portanto o pós-ODS, não é? E é interessante que haja, de alguma forma, aqui também relacionado com os direitos humanos, que haja uma consulta participativa às pessoas, como houve no caso da Agenda 2030, houve uma consulta participativa a nível mundial. Eu participei nessa altura, portanto havia um questionário que as pessoas podiam preencher, referindo quais eram as prioridades para cada pessoa em termos das suas necessidades básicas, o que é que achavam prioritário em termos dos temas e dos direitos humanos que deviam estar consagrados. Portanto, é importante que, falando assim do futuro, é importante que no pós-2030, este novo enquadramento que haverá depois de 2030, é importante que haja também alguma consulta o mais participativa possível para as pessoas poderem também apropriar-se, digamos assim, sentirem que a agenda e que os objetivos são delas, não é? E que tanto as pessoas como os governos, tanto a nível central como local, como a sociedade civil, portanto as organizações da sociedade civil, como o setor privado, todos se envolvem no cumprimento daquilo que é determinado por via da Agenda 2030 no caso, ou da Agenda pós-2030. Portanto, eu não vejo assim, respondendo à tua questão, não vejo assim grande diferença. A verdade é que eles se complementam e se interligam, não é? Sim. Um concretiza os outros, não é? Gostava de te perguntar, dentro do que estava a dizer, se considera que as escolas também deveriam desempenhar um papel fundamental na consulta pública após a meta que é o ano 2030 e que contributos é que os alunos podem ter, visto que é um longo curso e tem vindo a falar dos ODS já há algum tempo. Sim, eu acho que, quer dizer, a escola aqui, a Agenda 2030, esperemos que a Agenda pós-2030 tenha a mesma abordagem, que é uma abordagem que normalmente se denomina de toda a sociedade e todo o governo. Basicamente quer dizer que todas as dimensões da sociedade, e aqui a escola
As escolas são uma dimensão fundamental, porque tem a ver com a dimensão de educação, são fulcrais para o cumprimento dos objetivos ou do que for a agenda de pós-2030. E a par daquilo que estávamos a falar, daquela pergunta que nos colocaram do público, que é o que é que pode a escola fazer, aqui no caso é a mesma coisa. Portanto, havendo uma consulta, que deveria haver uma consulta alargada, a escola pode não só envolver os alunos, como envolver os pais encarregados de educação, como envolver as estruturas que estão ligadas à escola. Portanto, haver aqui todo um envolvimento e uma participação, no fundo, na partilha daquilo que as pessoas entendem que são as suas necessidades, aquilo que deve ser prioritário. Os governos a nível global, portanto todos os países devem concentrar-se em determinadas prioridades, porque esses são os problemas ou os desafios que o mundo tem e que são mais prementes ou que são mais importantes. E é nesse sentido que a escola, os alunos, os pais, etc., devem participar, devem juntar-se, os alunos incentivar os pais a participar e também no fundo, terem uma palavra a dizer, basicamente, não é? Claro. Creio que temos mais perguntas. Que bom! Então, qual o ODS que a convidada considera mais urgente hoje e porquê? Caramba, que pergunta difícil. Acho que vou se calhar destacar porque tem a ver com a pergunta que acho que foi a Ana que fez da questão da guerra. Não, foi a Mariana, peço desculpa, Mariana. Que é um ODS que, como eu dizia, embora seja o 16 e pareça que está lá no fim, ele é determinante e é chave também para que tudo o resto possa, no fundo, acontecer, assim como o 17. O ODS 17 também não é muito falado, que é o ODS relacionado com as parcerias, com a implementação da Agenda 2030, mas é fundamental, porque se não houver um envolvimento de todas as entidades, de todos os países, a agenda não se cumpre e os objetivos de desenvolvimento sustentável não se cumprem. Mas pronto, voltando aqui o foco ao objetivo de 16, é o objetivo da promoção da paz, das instituições eficazes, da justiça, da participação. No fundo é o ODS que apela à questão de proteger, no fundo, a estabilidade global, proteger o mundo de conflitos, garantir que as pessoas têm a possibilidade de ter acesso à justiça e não se sentem injustiçadas ou não se sentem discriminadas, porque esse sentimento, ao bocado não falei, mas posso dizer agora, esse sentimento de injustiça, de discriminação ou de se sentir que se ficou para trás, esta questão do princípio fundamental da Agenda 2030, que é não deixar ninguém para trás, esse sentimento que às vezes as pessoas têm de que ficaram para trás, no desenvolvimento ficou para trás, esse é um sentimento que provoca sofrimento, e esse sentimento de injustiça às vezes leva as pessoas a ficarem mais revoltadas, leva as pessoas a quererem ter uma resposta mais não tão calma ou não tão de conciliação com os outros. Isso, se quisermos pensar a uma escala maior, é no fundo também aí que origina conflitos. Podem ser conflitos a nível da sociedade, como podem ser conflitos a nível global. Tudo isso causa insegurança e instabilidade. Portanto, aqui respondendo à pergunta do público, eu destacava só também pela importância que hoje em dia os conflitos, infelizmente, e a guerra, não é? A resposta, no fundo, recorrer-se à guerra e ao conflito como uma forma de resolver os problemas no fundo, devia ser a última das nossas prioridades e devia ser a última das nossas respostas e soluções para aquilo que enfrentamos, para todos os problemas que são monumentais que o mundo enfrenta. Portanto, eu destacava o ODS 16 como muito importante mantermos a paz, mantermos a participação, garantirmos a justiça para todos e todas e para o planeta também. Temos mais uma pergunta. Que bom, está a ser interessante, esperemos. Então, que estratégias funcionam melhor para criar empatia e compromisso com os direitos humanos? Que estratégias funcionam melhor? Eu acho que funciona uma estratégia de nós conseguirmos colocar-nos nos pés da outra pessoa. Não é? Nós conseguirmos perceber o que é que significa, por exemplo, não ter acesso à alimentação. Se nós conseguíssemos
todos saber o que é isso, não é? Íamos dar mais valor, íamos perceber o que é que sofrem as pessoas quando não têm alimentação, quando não conseguem ter não sei quantas refeições por dia que nós fazemos a quem aqui está, mas de certeza que fazemos várias, enquanto que há pessoas que provavelmente, ou se fizerem uma, não é? Já é um feito, não é? Diariamente. E sabermos, conseguirmos colocar-nos em empatia também passa por percebermos o problema e as consequências de determinado problema nos outros, de necessidades básicas que não são garantidas. Nós conseguirmos, por exemplo, em Portugal, nós termos empatia para com aqueles que chegam ao nosso país porque querem ter uma vida melhor, porque querem trazer a sua família, porque no local onde são originários não há estabilidade, há conflito, há problemas ambientais e por isso as pessoas têm que migrar. Por exemplo, esta empatia para com o outro que é diferente de mim é uma dimensão bastante importante que ainda não tínhamos falado aqui na nossa conversa, mas que, por exemplo, para o trabalho de organizações como a Plataforma e outras, é muito importante, não é? Garantir que nós nos identificamos de alguma forma com aqueles outros e outras que não são iguais a nós necessariamente, mas que os direitos humanos determinam que a pessoa humana, por ser humana, tem esses direitos e, como tal, nós sabermos o que é que, termos noção do que é que, do sofrimento que essas pessoas passam, pode se calhar ajudar-nos a ter mais empatia, a ser mais empáticos, a conseguirmos identificar com o problema que as pessoas estão a viver. Eu estou a falar de migrantes, mas posso falar de pessoas que hoje em dia estão, como falámos há pouco, estão sem casa por causa da tempestade. Portanto, não precisamos só de falar de pessoas que são tão diferentes de nós. Estas pessoas, se calhar, são mais parecidas connosco, mas também estão a sofrer. Portanto, nós conseguimos pôr-nos nos pés, na pele, digamos assim, dos outros e das outras, não é? Uma forma de, talvez, percebermos a importância dos direitos humanos, não é? Exatamente. Quando eles falham, o que é que acontece, não é? E esta pergunta veio mesmo no tempo certo, porque ao longo da nossa conversa falámos de várias situações, mas ainda não tínhamos dito a palavra empatia, não é? Acho se calhar não, mas é fundamental a palavra empatia. Exatamente, através de vários exemplos acho que sim, estávamos a aplicar, mas ainda não tínhamos dado a palavra. Sem dúvida. Agora pergunto para a Ana e a Mariana, se tivessem de escolher uma ideia para levar daqui hoje desta conversa, qual seria? Acho que a aprendizagem aqui foi muito grande. Acho que nós podemos perceber como é que a empatia é muito importante hoje em dia, tipo, meter-nos nos lugares do outro, e que tudo o que nós fazemos pode ter impacto mundial e que temos que pensar bem nas nossas ações e do que pode acontecer no futuro e o que é que podemos fazer para melhorar isso agora, porque tudo o que nós fizemos agora vai se refletir mais tarde. Exato, e também conseguimos perceber como é que, enfim, tudo se interliga e como é que mesmo tendo diferenças entre as coisas, mesmo assim elas completam-se e também conseguimos perceber que, enfim, como a minha colega disse, a questão da empatia e de nos metermos nos lugares dos outros quando necessário e também perceber, enfim, questões sociais e ambientais, como disse no início. E que está tudo interligado entre nós. Exatamente. Acho que é uma forma muito bonita de acabarmos a nossa conversa. Assim chegamos ao fim do primeiro episódio. Falámos sobre os direitos humanos, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, todas as suas histórias, os 5 P's mais importantes atualmente, como é que os objetivos nos ajudam no cumprimento dos direitos humanos e na influência também das políticas públicas, como é óbvio. Esperemos que este episódio ajude todos a pensar em como podemos respeitar os direitos humanos ao mesmo tempo que cuidamos dos outros e do nosso planeta. Agradecemos muito à Rita, mais uma vez, por se ter deslocado até Arraiolos e ter enriquecido tanto esta conversa tão importante e tão atual. À Ana e à Mariana e à restante turma do Nono A, Obrigada a nós. aos professores, à Câmara Municipal de Arraiolos e ao Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos, que é o local onde estamos aqui a transmitir o episódio. Pronto, por terem aceito o desafio, sem vocês não seria possível, nem faria sentido, nem sem a Rita, com a sua especialidade. Acompanhem o Local Mais Global no Instagram e no TikTok para ficarem a par das novidades
No próximo episódio falamos de igualdade de género, porque nenhum desenvolvimento é realmente sustentável se deixarmos alguém para trás. Vemo-nos dia 2 de março. Muito obrigada. Obrigada.